Atenção, o querigma que grande parte da igreja esqueceu. Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. Meu amado irmão, minha preciosa irmã, há uma palavra que precisa incendiar o nosso coração hoje: urgência. Vivemos dias em que o mundo corre em direção ao abismo, enquanto muitos que se dizem povo de Deus caminham distraídos, anestesiados pelos encantos do presente século. O Senhor, porém, nos chama a relembrar algo que não é apenas uma doutrina, mas o coração pulsante da fé cristã, o querigma. Mas, afinal, o que é esse termo grego que ecoa desde os primeiros dias da igreja? Querigma significa proclamação, anúncio público, uma mensagem solene e inegociável que não pode ser calada nem relativizada. É o grito dos apóstolos, a flecha que atravessa corações, o anúncio vivo da morte e ressurreição de Cristo, acompanhado do chamado ao arrependimento, a fé e a esperança eterna. Hoje, muitos púlpitos falam de autoajuda, prosperidade ou motivação passageira, mas esqueceram o fogo ardente do querigma. Jesus morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele voltará em glória para julgar vivos e mortos. A eternidade está diante de cada ser humano. Essa é a mensagem que foi sendo abafada pelo barulho do mundo, pela covardia de alguns e pelo sono espiritual de muitos. E é aqui que entra a palavra-chave: urgência. Não há tempo a perder. O relógio profético não para. As trombetas estão prestes a soar. O querigma esquecido precisa ser resgatado, pregado, vivido e encarnado. O chamado esquecido. Quando Pedro se levantou no dia de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, ele não contou histórias para entreter a multidão. Ele proclamou o querigma. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Atos capítulo 2, versículo 32. E qual foi o resultado? Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Atos capítulo 2, versículo 37. Esse é o efeito do verdadeiro querigma: corações quebrantados, lágrimas de arrependimento, decisões eternas. Mas hoje muitos se perguntam: por que não vemos mais esse impacto? Por que a igreja parece fraca, anestesiada, dividida? A resposta é simples, mas dura: porque esquecemos o querigma e abraçamos mensagens diluídas. O que deveria ser proclamado como fogo tornou-se sussurro de conveniência. O que deveria ser espada transformou-se em algodão. O que deveria abalar o inferno virou entretenimento religioso. E aqui eu preciso te perguntar com toda seriedade: onde está o urgente fogo do evangelho em sua vida? Você ainda chora pelo perdido ou já se acostumou com a frieza da indiferença? Você ainda treme diante da santidade de Deus ou se habituou a apenas frequentar cultos? A urgência do querigma é clara, o fim se aproxima, o mundo caminha para o juízo. E nós que estamos nos preparando não podemos brincar com as coisas eternas. O pai da mentira e apostasia do tempo do fim. Jesus foi direto ao dizer: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Aqui está uma revelação que não pode ser ignorada. O esquecimento do querigma abre espaço para a mentira do pai da mentira. Quando a igreja deixa de proclamar a verdade absoluta da cruz, da ressurreição e da volta de Cristo, ela se torna vulnerável às narrativas do inimigo. O diabo sabe que não pode anular a obra da cruz, então ele age em duas frentes. A primeira, silenciar a proclamação, neutralizar a pregação viva e ousada do evangelho, transformando-a em discursos motivacionais sem arrependimento, sem cruz, sem eternidade. E a segunda, distorcer a mensagem, levantar falsos mestres e falsos profetas que pregam um evangelho humanista, antropocêntrico, que massageia o ego, mas não salva a alma.
E o resultado, a apostasia que Paulo profetizou. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste um homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. A urgência é clara, a apostasia já está em andamento. Ela não virá apenas no futuro, ela já começou. Vemos templos cheios de gente, mas corações vazios da verdade. Vemos crentes que conhecem a letra, mas não têm fogo. Vemos pastores que pregam para agradar homens e não para agradar a Deus. O engano que seduz bilhões. O mundo está caminhando para um cenário profético inevitável. O relativismo corrói a moral, a imoralidade é celebrada como liberdade, a mentira é abraçada como a nova verdade, o evangelho da prosperidade toma o lugar da mensagem da cruz, e milhões, bilhões seguem esse fluxo sem sequer perceber. Jesus já havia alertado, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus capítulo 24, versículo 12. O pai da mentira está preparando um terreno fértil para a manifestação do anticristo, e a ferramenta dele é o silêncio da igreja quanto ao verdadeiro querigma. Porque quando não proclamamos arrependimento e santidade, as pessoas se sentem confortáveis em permanecer no pecado. A urgência da preparação. Meu amado irmão, minha preciosa irmã, entenda, a batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais da maldade. Se você negligenciar o querigma em sua vida, você estará abrindo brechas para que o inimigo sufoque a sua fé. Paulo foi enfático, portanto, vede prudentemente e comandais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Você percebe? Dias maus já chegaram. O relógio da profecia está avançando. O mundo não voltará a ser normal. Por isso a palavra central ecoa: urgência. Não é tempo de viver um cristianismo raso. Não é tempo de brincar de ser crente. Não é tempo de buscar apenas bênçãos terrenas. É tempo de se revestir de Cristo, de viver em santidade, de proclamar com ousadia o verdadeiro evangelho que o inferno odeia. Confronto direto com a mentira. Se o pai da mentira age para calar o querigma, nós, como igreja viva, precisamos responder com autoridade. Não podemos negociar com a mentira, não podemos ceder às pressões do mundo. Lembre-se, cada vez que você proclama o evangelho em sua essência, morte, ressurreição, volta de Cristo, juízo e eternidade, você está atacando o império das trevas. Por isso a pregação fiel incomoda, ela incomoda o mundo, ela incomoda os religiosos, ela incomoda Satanás, mas ela salva os que creem, porque é poder de Deus, aleluia. E aqui eu te deixo questionamentos que precisam arder em sua alma. Será que você já caiu em alguma mentira do pai da mentira? Sua fé está firmada no querigma ou em um evangelho superficial? Você está preparado para os dias de perseguição que se aproximam ou sua fé é frágil diante da pressão? Essas perguntas não são para te acusar, mas para te despertar, para nos despertar. Porque, meu amado irmão, minha preciosa irmã, se você não estiver firmado no Evangelho eterno, será tragado pela onda da apostasia. A perseguição e a vitória dos que guardam o querigma. Jesus não nos enganou com promessas de um caminho fácil. Pelo contrário, ele disse claramente: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. João capítulo 15, versículo 18. E ainda: e sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 10, versículo 22. Essas palavras são duras, mas são também palavras de vida eterna. A perseguição é parte inevitável do caminho da cruz. A perseguição já bate às portas. Muitos acreditam que a perseguição é apenas algo distante, restrito a países onde o cristianismo é proibido. Mas olhe ao redor, valores bíblicos estão sendo ridicularizados. Defender a fé já é chamado de intolerância. O nome de Jesus é banido de escolas, instituições e até de algumas igrejas modernas. A cultura global trabalha incansavelmente para empurrar um cristianismo sem cruz, sem sangue, sem arrependimento. O que é isso senão perseguição velada, sutil, mas cada vez mais agressiva? A Bíblia nos alerta:
Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Não é se virá a perseguição, é quando. E, amado irmão, ela já começou. O querigma como arma de resistência. Aqui está o segredo. O que sustentou os apóstolos e os mártires da fé não foram discursos filosóficos, mas o querigma. Eles estavam tão convictos da mensagem central do Evangelho que preferiram morrer a negar a Cristo. Veja Estevão, o primeiro mártir. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Atos capítulo 7, versículo 55. Mesmo diante das pedras, Estevão não negociou a mensagem. Ele viu o céu aberto porque guardou o querigma até o fim. O que nos fará resistir na hora da pressão não é a eloquência humana, mas a convicção de que Jesus é o Senhor, que Ele ressuscitou e que em breve voltará. Esse é o alicerce inabalável. A urgência do preparo. Aqui a palavra-chave ecoa mais forte. Urgência. Não dá para esperar a perseguição começar, para só então tentar se fortalecer. Quem não tem raiz hoje será arrancado amanhã. Quem não tem óleo hoje ficará de fora quando o noivo vier. Mateus capítulo 25, versículos do 1 ao 13. Pergunte a si mesmo, se amanhã lhe proibissem de pregar o Evangelho, você ainda proclamaria? Se sua fé custasse a sua liberdade, você estaria disposto a pagar o preço? Se ser cristão significasse perder tudo, você ainda escolheria Cristo? Essas perguntas são sérias, porque a perseguição escatológica se aproxima. A besta do Apocalipse não é apenas um símbolo distante, ela já começa a se mover através de sistemas, leis, governos e culturas que rejeitam a Deus. A vitória dos fiéis, mas aqui está a motivação que precisamos. A vitória já é nossa em Cristo Jesus, aleluia. A perseguição não é o fim da igreja, mas o palco da sua maior vitória. Está escrito, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Você percebe? O sangue do Cordeiro nos dá autoridade. A palavra do testemunho nos dá força. O desprendimento desta vida nos dá coragem. O inimigo pode até tocar no corpo, mas nunca poderá apagar a chama do querigma em nosso espírito. A coroa que nos espera. O que nos motiva a resistir não é apenas evitar o inferno, mas a certeza da coroa da vida. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Perseguição não é derrota. Perseguição é o selo de que somos verdadeiramente de Cristo. Perseguição é a prova de que estamos no caminho estreito que conduz à vida. E no fim, seremos recebidos pelo Rei dos Reis com estas palavras: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versículo 34. O contraste da apostasia e da fidelidade. Enquanto muitos estão cedendo à apostasia, à frieza e às pressões do mundo, o Senhor levanta um remanescente fiel. Homens e mulheres que dizem, podem tirar tudo de mim, mas não tiram a minha fé em Jesus Cristo. Esse remanescente guarda o querigma como tesouro inegociável. Esse remanescente vive com a palavra urgência queimando em sua alma. Esse remanescente será a tocha que iluminará o mundo nos dias mais escuros da história humana. A volta do rei, a noiva preparada e o clamor por avivamento. O relógio profético está em contagem regressiva. Jesus deixou claro que havia sinais inconfundíveis apontando para a sua volta. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Lucas capítulo 21, versículos do 25 ao 27. Olhe ao redor, guerras e rumores de guerras, pandemias que abalam nações inteiras, crises econômicas e morais sem precedentes, aumento da violência, do ódio e da indiferença, rejeição aberta à palavra de Deus. Tudo isso não é acaso, são sinais que gritam urgência, o rei está voltando. A noiva que se prepara,
O Apocalipse descreve a igreja como a noiva do Cordeiro. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Mas será que a igreja de hoje está realmente pronta? Muitos dormem como as virgens nécias, sem azeite em suas lâmpadas. Muitos se distraem com as seduções do mundo. Muitos vivem uma fé superficial, sem renúncia, sem santidade, sem paixão. A preparação da noiva exige pureza diante de Deus, santidade em meio a uma geração corrompida e urgência na proclamação do querigma. Porque o noivo virá como ladrão de noite, e só entrarão para as bodas os que estiverem vigilantes e preparados. Revelações ignoradas pela maioria. A grande tragédia desta geração é que bilhões vivem como se o céu e o inferno fossem invenções. Eles comem, bebem, casam-se e dão-se em casamento, como nos dias de Noé. Mateus capítulo 24, versículos do 37 ao 39. Mas quando o dilúvio da ira de Deus cair, será tarde demais. E aqui está a revelação ignorada por muitos. O querigma não é apenas boas novas de salvação, mas também de juízo. Quem rejeita o evangelho não está apenas ignorando uma religião, está selando seu destino eterno. Por isso a proclamação precisa ser feita com lágrimas, com ousadia, com amor, mas também com autoridade e urgência. O que está em jogo não é o conforto terreno, mas a eternidade. O chamado final desperta a geração. Agora é hora de acordar, de se levantar, de não mais se calar. O Espírito Santo está soprando sobre a noiva, chamando-a de volta ao primeiro amor, restaurando o altar da santidade e reacendendo a chama do querigma esquecido. Lembre-se, não é tempo de templos bonitos, mas de corações quebrantados. Não é tempo de popularidade, mas de fidelidade. Não é tempo de vaidade, mas de urgência em anunciar o Cristo ressurreto e que voltará em breve. Que possamos fazer um clamor poderoso por avivamento, declarando assim: Senhor, nós nos colocamos agora diante do teu trono com temor e tremor. Olha para esta geração que se perde, seduzida pelas mentiras do pai da mentira. Olha para os jovens que trocaram a eternidade por prazeres passageiros. Olha para as igrejas que trocaram o querigma pelo aplauso humano. Mas hoje clamamos: sopra teu Espírito sobre nós outra vez. Desperta a tua igreja do sono da indiferença, rasga os céus e derrama o fogo sobre este altar. Levanta pregadores cheios do Espírito, que não temem a morte nem o escárnio. Enche cada coração com a chama da urgência, para que possamos proclamar como nunca antes o Evangelho eterno. Ó Deus, dai-nos lágrimas pelos perdidos, dai-nos ousadia diante da perseguição, dai-nos santidade em meio à corrupção, dai-nos paixão ardente pelo noivo que em breve virá. Nós declaramos: esta geração não será vencida pelas trevas, mas será sacudida por um avivamento que marcará a história. Que os céus se abram, que a terra se curve, que o inferno recue, porque o teu querigma será proclamado até os confins da terra. Vem, Espírito Santo, e faz arder o fogo que os homens não podem apagar. Vem, Senhor Jesus, e encontra uma noiva preparada, fiel e apaixonada, e que cada um que ouviu esta palavra seja tomado por uma chama que nunca mais se apagará, até o dia em que, face a face, ouviremos a tua voz dizendo: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino preparado desde a fundação do mundo. Em o nome de Jesus, Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus vivo, aquele que morreu na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia ressuscitou, que depois foi elevado aos céus e que um dia voltará, assim como para o céu foi tomado. Em nome de Jesus nós te louvamos e agradecemos para todo sempre, ó Pai de amor, Leão da tribo de Judá. Amém e aleluia. Glória ao teu nome, ó Senhor. Agora o Espírito Santo olha para dentro do seu coração e te faz uma pergunta que pode mudar a sua eternidade. Se Jesus voltasse hoje, neste exato momento, você estaria pronto para encontrá-lo face a face? Responda essa pergunta com sinceridade e fé nos comentários abaixo, escrevendo como uma declaração de fé: eu estou me preparando para o encontro com o meu Senhor Jesus Cristo. Escreva com autoridade, porque cada palavra será um testemunho diante do céu e um ato de guerra contra as trevas.
E se você ainda não é inscrito neste canal, eu te convido agora a se inscrever, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma mensagem profética. Deixe o seu like neste vídeo e compartilhe-o com os seus familiares e amigos tão preciosos. Assim, juntos, espalharemos ainda mais o querigma que o mundo precisa ouvir. E agora que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, guardando a sua casa, fortalecendo sua fé e preparando você para o grande dia do encontro com o Rei da Glória. Que a paz que excede todo entendimento seja sobre ti, que a esperança jamais se apague em teu coração e que o fogo do avivamento nunca deixe de arder em você. Eu declaro em o nome do Senhor Jesus, você é mais que vencedor, guardado pelo sangue do Cordeiro e chamado para viver em santidade até a volta do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Desperta.